E aí, pessoal, tudo bom? Então, aqui nesse Identidade Séries, estamos trabalhando a imersão ministerial. Estamos fazendo uma imersão ministerial, onde nosso propósito é entender um pouco mais a dinâmica do chamado, dos dons, da vocação. Então, aqui nesse terceiro capítulo, vamos falar sobre os dons do reino. A questão dos dons foi uma questão que sempre me interessou, sempre mexeu muito comigo, e especialmente porque há muitos autores que falam coisas diferentes, então, de certa forma, ficou um pouco confuso para mim. Então, com essa mania um pouco de sistematizar e esquematizar as coisas, eu me concentrei em observar os dons, a dinâmica dos dons no Novo Testamento, nas listas que nós encontramos no Novo Testamento. Então, aqui, hoje eu vou expor para vocês uma dinâmica de como esses dons funcionam e numa divisão por grupos, certo? Então, vamos lá, dons do reino. Então, sobre o que a gente vai falar hoje aqui? Nós vamos falar sobre propósito existencial, um pouco disso, certo? Sobre a Trindade, sobre os grupos de dons, sobre a relação entre cada um dos três grupos e sobre os falsos, mas verdadeiros. Vou falar sobre isso também, logo você vai entender. Então, assim, quanto à questão do propósito existencial, que vai falar justamente um pouco sobre o porquê nós existimos e qual é a finalidade de nós existirmos, o que eu compartilho um pouco com vocês hoje, começa aqui em Gênesis 2:5, que fala assim: e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava. Por quê? Porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Observe aqui. Aqui está falando que algumas coisas não tinham acontecido ainda na Terra porque faltava elementos. E isso já é muito interessante porque fala sobre um Deus criador que realmente cria coisas com um propósito. Então, há uma necessidade, há um porquê, e Deus vai lá e cria algo que supre essa necessidade. Então, aqui desses dois pontos, que era a chuva e o homem, nós percebemos que, logo aqui em Gênesis 2, nós vemos essa criação. Olha só. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus o jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado, e tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para, olha só, lavrar e guardar. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem seja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então tu percebe que quando Deus cria o ser humano, o propósito na qual ele cria o ser humano ali é justamente para que ele venha lavrar e guardar o jardim. Perceba no versículo anterior, em Gênesis 2:5, que precisava do homem para isso, certo? E agora Deus cria o homem para isso. E o interessante é que dentro dessa ideia aqui de missão, Deus apenas não cria o ser humano para isso, mas ele vem e abastece o ser humano de várias ferramentas. Então a primeira coisa que o ser humano recebe é a presença de Deus, depois ele recebe um território, logo após uma missão, depois uma lei e logo após uma equipe de trabalho o homem recebe para cumprir toda essa missão. E olhamos agora para Gênesis 1:26, um dos versículos que eu mais gosto. Eu acho muito interessante esse versículo, especialmente na parte 26. Olha só o que diz. Ele disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a, sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Perceba que aqui Deus cria o homem à sua imagem conforme a semelhança. Com qual objetivo? Deus faz isso para que o homem enxergue como ele deve fazer as coisas. E aqui Deus deseja que o ser humano, tendo o jardim do Éden como um local modelo, que ele multiplique o jardim
sobre toda a terra. A ideia do homem e da mulher se multiplicar, se procriarem, é justamente para que essa mentalidade, esse local de encontro se espalhe sobre toda a terra. E o homem sobre toda a terra, com a presença de Deus, o homem sobre toda a terra, com a lei de Deus, com uma equipe, aumente o seu território e leve sobre toda a terra essa consciência. E aqui é justamente o que nós chamamos do mandato cultural, certo? E olha que interessante, quando nós vamos para Jó 14, 5 e 6, fala o seguinte: os dias do homem estão determinados. Tu decretastes o número de seus meses, estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Por isso desvia dele o teu olhar e deixa-o até que ele cumpra o seu tempo, como um trabalhador contratado. Olha só, você é um trabalhador contratado. Deus te criou com um propósito e você é um colaborador do reino dos céus. Você é participante, você é parceiro de Deus, certo? Em toda essa proposta de lavrar, de guardar a terra. Lavrar significa cultivar, que é tudo que cai na sua mão melhora. E guardar remete muito a que as coisas que Deus confiou a você, de alguma forma, elas correm certo risco. Então é de sua função, dentro dessa mordomia cristã, de que você venha cuidar, venha proteger aquilo que está em suas mãos. E aqui, Jó vai nos falar que nós somos justamente como trabalhadores contratados, certo? Eu costumo dizer que as férias do cristão, ela ocorre nos céus. É o momento do 13º, 14º, né? Do 10º infinito. É nesse momento que nós vamos descansar. Vamos aproveitar com o Senhor toda a eternidade. E olha só, quando nós olhamos para Atos 17, Paulo, lá no Areópago, está falando o seguinte: de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Olha só, além de um tempo determinado, porque Jó está falando que há um tempo para nós cumprirmos aquilo que o Senhor confiou para nós. Certo? Há um tempo para isso. E nós somos trabalhadores contratados e esse tempo existe. Aqui, já Atos, Paulo está nos dizendo que Deus determinou o tempo nesta linha, né? Há uma linha no tempo e Deus determinou o local que nós deveríamos habitar. O local, né? Na linha do tempo. A região. Assim como lá com Adão, ele determinou um local para Adão ter um ponto de partida para o seu chamado. Deus também determina, hoje ainda, para nós, um local de partida, uma época, um local de habitação, como fala o texto. Certo? Então, se você está onde você está hoje, entenda que Deus colocou você onde você está. E Ele não fez isso de forma aleatória, certo? Aqui existe um motivo, existe um propósito. Então, vamos olhar agora para Efésios 4:1, que diz o seguinte: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação em que fostes chamados. E aqui, eu marquei 3 palavras para vocês: andar, vocação e chamados. E essas 3 palavras, para mim, o andar fala muito sobre a identidade na qual nós andamos. O que nós sabemos de nós. O que é verdade e que é mentira. Porque há uma identidade que nós construímos, mas também há uma identidade que o Senhor nos entregou. Agora também temos uma outra questão, que é o chamado. Para que o Senhor nos chamou? E existe aqui uma vocação, existe aqui um conjunto de ferramentas, algo muito específico que eu preciso entregar para o Senhor. E tudo isso eu relaciono no chamado propósito existencial, certo? Que não é nosso foco hoje, que realmente dá essa palhinha para vocês aqui. Mas olha só, agora, já entendendo a questão do propósito existencial, que nós não estamos aqui à toa, não estamos aqui de qualquer forma, agora vamos entender uma outra dinâmica, certo? Que é a dinâmica de como funciona esse 3 em 1. Não são 3 deuses aqui, é um Deus e ao mesmo tempo 3. Paradoxal isso, né? Olha só, aqui eu quero comentar com você sobre a chamada trindade ontológica e a trindade econômica. Que a trindade ontológica fala sobre o ser divino. Já a trindade econômica fala sobre como esse ser divino se organiza para a salvação do homem. Então,
quanto à trindade ontológica, que fala sobre a existência essencial de Deus, nós vamos entender o seguinte, tá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são o mesmo. Eles possuem atributos e poderes idênticos. Eles têm a mesma honra e a mesma majestade. Todos eles são Deus. Isso é o que fala sobre o ser divino, sobre a trindade ontológica. Agora, essa ideia da trindade econômica, né? São termos da teologia. Então, na trindade econômica, nós vamos perceber que esse ser Deus, ele se organiza para o resgate, para a salvação do ser humano. Então, nessa organização desse resgate para a salvação do ser humano, cada um da trindade acaba adotando uma tarefa diferente, certo? E vamos ver aqui. Então, cada um dos três voluntariamente, né, adota uma obra a ser realizada. E aqui depois nós vamos trabalhar, você vai entender, que cada um desses três também distribui dons, certo? Para que, de alguma forma, o ser humano tenha condições de ser parceiro dele na Missio Dei, né? Essa missão de Deus de salvar a humanidade. Deus Pai, a ele é atribuído a obra da criação. Deus criou tudo que existe. Deus criou todas as coisas. O Deus Filho agora, a ele é dada a obra da redenção, certo? Para o cumprimento da obra do Pai. E o Deus Espírito Santo trabalha na regeneração e na santificação, certo? Esse é o papel do Deus Espírito Santo. E aqui eu montei um esquema, tentei procurar ali uma imagem que expressasse um texto bíblico onde os três estivessem ali expressos. E bem no momento do batismo de Jesus, a gente vê Deus Pai falando sobre o Filho e a gente vê o Deus Espírito Santo também testificando esse momento. E aqui o esquema é mais ou menos assim, ó. Deus Pai, certo? Ele tem a responsabilidade da obra da criação. Então ele envia o Filho para dar sequência. Aí o Deus Filho, que tem a responsabilidade da obra da redenção, ele envia o Espírito Santo, né? Junto com o Pai, ele envia o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vai ter justamente as obras da regeneração e da santificação. E esse é o Espírito que nos sela, como Paulo fala, para o dia da redenção. Hoje o Espírito Santo, ele é o penhor das nossas almas, mas vai ter um dia que vai ser verificado o Espírito Santo dentro de nós, certo? E agora, dentro dessa dinâmica que nós estamos tendo aqui, percebemos já que cada um da Trindade, cada pessoa da Trindade, tem uma obra com o ser humano, certo? E aqui a gente percebe também que cada pessoa da Trindade vai trabalhar algum tipo de dom junto ao ser humano. 1 Coríntios 12, do 4 ao 6, fala bem assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há uma diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há uma diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Perceba aqui, ó. Dons são diversos, Espírito é o mesmo. Agora, diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E aqui, diversidade nas realizações, mas Deus é quem opera tudo em todos. Então, percebe que o apóstolo Paulo está fazendo aqui conosco uma divisão, uma categorização, aonde ele está dizendo que os dons listados aqui, eles são gerenciados pelo Espírito Santo. Há uma diversidade agora de serviços também, e é o Senhor Jesus que gerencia isso. E há uma diversidade nas realizações, mas é o Deus Pai que realiza tudo em todos. Aqui eu proponho para vocês uma análise nas Escrituras, nos momentos onde aparecem as listas de dons. E nós vamos perceber que essas listas, sempre antes delas ocorrerem, vai ser falado assim, ó, isso é por Deus, Deus entregou, ou são dons de Cristo, ou são dons do Espírito. Então, tu percebe que aqueles conjuntos sempre de dons estão vinculados a uma pessoa da Trindade. Olha só. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. De outra forma, a gente tem um texto, né, na sequência, que vai falar a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Ou seja, a manifestação do Espírito. Porque logo após, no 8, 9 e 10, Paulo vai citar os 9 dons, que são dons do Espírito. Vamos ver mais adiante. Mas percebemos que há dons, há uma diversidade de dons que é concedida, gerenciada pelo Espírito Santo. Aqui,
quando olhamos para o 12:5, há uma diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Em Efésios 4:7 vai falar o seguinte: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de quem? De Cristo. Então, no 12:5 vai falar, 1 Coríntios 12:5 vai falar que há uma diversidade de serviços, e em Efésios 4:7, ali a partir do 11, vai ser listado e quais são esses serviços, certo? Que estão atrelados aos dons de Cristo. Agora no 6, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Olha só, 1 Pedro 4, do 10 a 11 fala: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, 1 Pedro 4, 10, 11, está nos falando ali justamente sobre alguns dons, né, uma multiforme graça que Deus entrega, certo? Que Deus entrega, e nós temos que administrar esses dons. Então está vinculando aqui, 1 Pedro 4, 10, 11, que há dons, de fato, que são realizações que vêm da parte de Deus, onde Ele realiza tudo em todos. Agora vamos falar sobre os grupos de dons. Olha só. Percebendo aqui que Paulo nos expressa ali, em 1 Coríntios 12, uma categorização. Há dons que são dados, são gerenciados pelo Espírito Santo, há dons que são gerenciados por Deus e há dons que são gerenciados por Jesus. Temos alguns textos que vão nos apresentar uma lista de dons. No início de cada versículo vai dizer, são dons do Espírito, né? O Espírito manifesta, não, são dons de Cristo, são dons da multiforme graça de Deus, certo? Então, nosso ponto de partida, nosso norte para fazer essa categorização de dons é justamente em cima desse texto de 1 Coríntios 12, embasado em parceria com outros textos que encabeçam a listagem dos dons. Então aqui os grupos de dons e suas dinâmicas. Eu montei aqui um esquema para que você entenda como funcionam essas relações dos dons. Deus Pai, Ele que tem justamente a obra da criação, Ele dá dons para a humanidade, Ele dá dons para a criação toda. A palavra dom significa presente. Um desses grandes grupos de dons são dons da graça de Deus. Lembra lá que Deus falava da multiforme graça de Deus? São dons da multiforme graça de Deus. Então Deus, nessa forma que Ele se revela ao ser humano, nós temos aqui uma revelação geral. Deus se revela a todo ser humano que existe. Paulo vai falar de 2 pontos muito específicos. Deus vai se revelar através da natureza, como Paulo fala em Romanos 1, e também vai se revelar através da mente do ser humano, como ele fala em Romanos 2, certo? Mas aqui, dentro dessa revelação geral de Deus a todo ser humano, existem dons olha só, dons da graça comum. Há dons da graça comum que fazem parte dessa revelação geral, mas também há dons da revelação especial, há dons da graça especial. De uma forma, Deus se revela a todo ser humano que já existiu, mesmo aqueles que nunca ouviram falar de Deus, certo? Ou de Jesus, já tem uma certa revelação de Deus. Mas agora, através dos profetas do Antigo Testamento, através de Jesus e da Bíblia hoje completa, inerrante, nós temos uma revelação especial de Deus. Essas revelações de Deus, elas são, assim dizer, elas são inerrantes. Não há erro algum na forma como Deus se revela para o ser humano. Não há nenhuma necessidade de acréscimo nessa revelação. Deus se revela de forma perfeita ao ser humano e totalmente suficiente. E isso é interessante agora, nós entendemos o que é a teologia. A teologia, ela é um estudo sobre Deus. De uma forma que estudo sobre essa revelação de Deus. A teologia, ela é justamente uma tentativa humana de, através dos recursos que o ser humano tem, de interpretar essa revelação de Deus. Então, nós temos até a teologia natural, que ela tenta interpretar a revelação geral de Deus. E agora nós temos também a teologia especial, certo? Que ela tenta fazer a interpretação da revelação especial de Deus. Ok? Mas, focando aqui, o que eu quero falar para vocês é dos dons da graça comum e da graça especial. Olha só. Na graça comum,
nós temos os atributos comunicáveis de Deus. Então, existe uma série de coisas que Deus na qual Deus ele compartilha com o ser humano, como amor, bondade, misericórdia, sabedoria, justiça, santidade, veracidade, liberdade, paz, etc. Há várias formas que Deus compartilha o seu ser com o ser humano. Mas também existe os atributos incomunicáveis de Deus, que são aqueles atributos onde Deus não compartilha com o ser humano, como, por exemplo, a sua eternidade, a sua infinitude, a sua onisciência, onipresença, a sua onipotência. Isso são coisas que Deus não compartilha com o ser humano. Mas olha só como o homem é. Perceba, o Deus não compartilha a onisciência, mas o homem busca a onisciência. Deus não compartilha a onipotência, mas o homem busca a onipotência. Deus não compartilha a onipresença, mas o homem procura a onipresença. Certamente é uma coisa que o homem nunca vai alcançar, porque Deus não compartilhou isso. Mas essa busca é justamente a busca interna por Deus, por quem é Deus. Mas voltando aqui, olha só. Deus, pela graça comum, além dos atributos comunicáveis, ele também, olha só, dá dons aos homens. Alguns autores aqui vão chamar estes de dons também espirituais, eu faço a distinção. Vamos chamar ele de carismas permanentes, né? Ou talentos ou habilidades. Eu aqui estou chamando eles de dons naturais. E aqui eu proponho duas listas desses dons. Uma está em Romanos 12 e a segunda está em 1 Pedro 4. Depois nós vamos ler essas listas com vocês. Olha só. Então, quando nós confessamos com a nossa boca que Ele é Senhor e Salvador e cremos em nosso coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, nesse momento nós agora temos a revelação do Deus Filho sobre a função, sobre a nossa função. Deus Pai nos entregou aqui ferramentas para o trabalho, que são dons naturais, e quando aceitamos a Cristo, ouça bem, Jesus nos revela uma função que nós já havíamos recebido. Deus Filho, ele vai agora nos revelar funções, que são serviços, são dons de Cristo. Alguns autores vão pegar os 3 grupos de dons e vão chamar os 3 grupos de dons espirituais. Aqui estou fazendo a distinção, certo? Como esses dons que Jesus nos entrega, como dons ministeriais, que estão lá em Efésios 4:11. Vamos ler depois. E o que eu acho muito interessante aqui nessa dinâmica é que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles estão trabalhando em conjunto. Eles estão trabalhando pela salvação do ser humano. E nesse trabalho pela salvação do ser humano, eu gosto de dizer que o melhor trabalho em equipe que existe, ele é o trabalho em equipe representado e referenciado pela Trindade. Cada um tem a sua função, cada um tem o seu papel, mas tendo a sua função e tendo o seu papel, o que acontece é que não há crise entre os papéis e cada um faz a sua parte. Só que cada um colabora com a parte do outro. Dessa forma, Deus Pai, que tem a obra da criação, justamente esse envia o Deus Filho com a obra da redenção. Deus Pai, na sua obra da criação, tem dons que entrega ao homem. E envia o Filho, que também revela dons que entregados aos homens, certo? E esses nós estamos chamando de dons ministeriais. Na qual esses 2 grupos de dons têm uma relação, não estão deslocados, não estão sozinhos. Há uma relação entre esses 2 grupos de dons. Olha só agora. Aqui, o Espírito Santo vem habitar em nós. Mas quando que isto acontece? Efésios 1:13 vai dizer que depois que nós ouvimos a palavra da verdade e tendo nele crido, o Espírito Santo vem habitar em nós. E isso é muito interessante porque agora começa o papel do Deus Espírito Santo dentro de nós. Deus Pai e Deus Filho enviam o Deus Espírito Santo para que ele execute a sua obra de regeneração e santidade junto ao ser humano. E olha só, este Espírito também
vem e traz um pacote de dons, que é justamente os dons de 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, que aqui nós vamos chamá-los de dons espirituais. Alguns autores vão chamar de carismas manifestacionais, mas nós aqui vamos usar essa nomenclatura, né? Os dons de Deus, Deus Pai, são dons naturais, os dons de Cristo vamos chamar de dons espirituais, e os dons do Espírito vamos chamar estes de dons espirituais. E aqui vamos trabalhar dentro dessa dinâmica. Mas olha que interessante, esses dons do Espírito Santo também vão ter uma relação com os dons de Cristo, com os dons ministeriais, que por si já tem uma relação com os dons naturais. Então aqui a gente percebe uma comunicação entre os três grupos de dons. Mas Gustavo, quando que estes dons chegaram até mim? Porque assim, eu não me percebo com dons, eu não tenho dom nenhum, Gustavo. Eu acho que tu não está entendendo. Olha só, Efésios 2:10 diz o seguinte: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Olha que fantástico esse texto. Está falando que nós somos criação de Deus e temos a nossa realização em Cristo. E há um caminho a ser trilhado aqui, certo? De antemão foi preparado esse caminho. Olha esses textos aqui. Salmo 71:6. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas da minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. A gente percebe justamente que Deus planejou, como falamos lá no início, Deus planejou cada ser humano que existe. E não só planejou, Deus entrega para cada ser humano uma missão, entrega para cada ser humano um propósito. E não somente isso, ele ferramenta cada ser humano, certo? E mostra um caminho para cada ser humano. Você tem presença, você tem um território, você tem uma missão, você tem uma lei, e Deus também prepara uma equipe para você. Olha só o profeta Jeremias. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e eu designei profeta às nações. Aqui está falando de um dos 5 dons ministeriais, que é o dom de profeta. E justamente aqui, Deus está falando para Jeremias que este momento aqui, ele acontece no ventre. Está compreendendo? No ventre da tua mãe, Deus já tinha organizado qual ministério você ia exercer em Cristo. Porque nós só vamos ser realizados em Cristo. Nós só vamos entender muito da nossa vida em Cristo. E justamente em Cristo é revelado. Agora nós podemos caminhar de forma consciente em relação ao ministério que Ele tem para nós. Certo? Só que isso já foi pensado há muito tempo atrás. Mesmo antes de você nascer. Mesmo antes de fecundar o óvulo, Deus já tinha um plano para a sua vida. Olha Paulo repetindo a mesma coisa em Gálatas 1:15. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Novamente, há uma graça de Deus. A graça é um dom de Deus, certo? E também existem essas ferramentas que Deus nos entrega, que são como dons. E aqui Paulo está falando que Deus o chamou desde o ventre materno, certo? Então, por assim dizer, entendemos que há uma necessidade que Deus enxerga na linha do tempo, Deus é um ser atemporal, nós somos seres temporais, então há uma necessidade que ele enxerga. Ali, então, ele planeja a existência de alguém, certo? E ele traz essa pessoa, ele chama essa pessoa à existência. Ao chamar essa pessoa à existência, ele justamente entrega para essa pessoa dons, ok? Entrega para ele uma função. E essa pessoa agora, no decorrer da sua caminhada, da sua jornada, ele pode até mesmo andar de forma inconsciente em relação a isso, mas quando ele conhece a Jesus, ele ouve as palavras de Jesus, quando aquilo faz sentido para ele, o Espírito Santo vem habitar nele. E neste momento, você ganha mais uma carga de dons. Nesse momento é revelado o teu propósito. E nesse momento você entende
muitas coisas que estão acontecendo com você. Ou passa a começar a entender algumas coisas. Por isso que é importante nós sempre caminharmos à luz das Escrituras, para que isso possa fazer sentido para nós. Agora, então, nós realmente vamos ter esses 3 grupos de dons. Os dons naturais, os dons ministeriais e os dons espirituais. Aqui estou fazendo uma distinção, onde os dons naturais, aqui, muitas das vezes, a maioria das vezes que a palavra dons na Bíblia aparece, ela vem traduzida como carismas. Os dons ministeriais, quando em Efésios 4 fala dons de Cristo, esta palavra, dons de Cristo, ela é dória, certo? Ela modifica aqui o termo. E dons espirituais, lá em 1 Coríntios 12, vai falar que há uma manifestação do Espírito. Essa palavra manifestação, ela é phaneros. Então, estou aqui também fazendo essa distinção para que você compreenda. Então, vamos falar agora, primeiramente, desse grande grupo que são os dons naturais. É aquilo que muitos autores, vão citar também como carismas permanentes, ou talentos, ou habilidades, certo? Nós aqui vamos usar o termo dons naturais. Vamos lá para o nosso primeiro texto. 1 Pedro 4, 10, 11. Fala bem assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então aqui está atribuindo alguns dons a essa multiforme graça de Deus. Então nós precisamos ser bons despenseiros. Nós temos que ser uma dispensa que vai trabalhar muito bem com esses dons que estão lá armazenados, que estão guardados. Nós precisamos gerenciá-los muito bem. E olha só o que fala no versículo 11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, aqui, a fala e o servir são 2 dons dessa dispensa. Certo? São 2 dons, é uma lista que nós estamos aqui no Novo Testamento, onde são 2 dons dessa multiforme graça de Deus. Ok? E o interessante é que é listado para nós esses 2 dons e é nos aconselhado a como devemos utilizar desses 2 dons. Mas olha essa outra lista agora, que está em Romanos 12. Olha só. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Perceba que aqui não vai ter Deus, mas também atribui essa lista de dons, essa segunda lista de dons, elenca ela vinculada a uma graça que nos foi dada. Lembra de 1 Pedro 4, que fala da multiforme graça de Deus? E perceba outra coisa nessa lista. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Perceba que ele é muito parecido, a forma estrutural dele, com os dons de 1 Pedro 4, onde você tem o dom e você tem justamente um conselho de como você deve usar aquele dom. Sem falar que o início dessa listagem fala sobre uma graça que nos foi concedida. Então, dessa forma, o que nós percebemos? Percebemos que há dons da multiforme graça de Deus, que Deus, pela graça comum, entrega a todos os seres humanos. Só que, como 1 Pedro fala, esses dons, eles vão justamente servir para glorificar a Deus por meio de Cristo. Então, Deus entrega dons a todos os homens. E esses homens, mesmo ateus, já possuem dons. Mas agora, a forma deles glorificarem a Deus com esses dons é entregando suas vidas para Jesus. E aqui eles vão glorificar a Deus com aquilo que eles fazem, certo? Se você está me assistindo, você entenda que você só vai glorificar a Deus se você exercer os teus dons em Cristo, ok? E já ouvi muitas pessoas falarem assim, mas Gustavo, eu não tenho nenhum dom, ou me frustrei demais fazendo algumas coisas, e algumas coisas que eu fazia, acabou que justamente isso fez eu apagar aquilo que existia em mim. Acho muito interessante porque Paulo vem e fala para Timóteo, em 2 Timóteo 1,6, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Olha só, ele está falando de um dom de Deus
que precisa ser despertado em Timóteo. Essa posição de mãos de Paulo sobre Timóteo não fala apenas de palavras que vão ser lançadas, mas também de um jugo rabínico, onde, Timóteo, eu vou te ajudar a despertar esse dom. Então há pessoas que, de alguma forma, elas se frustraram na caminhada fazendo algo que Deus confiou a elas, mas se frustraram com homens. E elas agora não querem mais exercer, não querem mais atuar naquele dom. Dessa forma, elas não conseguem mais glorificar Deus com aquilo que elas são tão habilidosas, com aquilo que é natural a elas. Então há uma necessidade de percebermos quais são os dons que precisam ser despertados em nós. Certo? Dons naturais que eu preciso, quem sabe, reavivar em mim. Ou porque nunca desenvolvi, mas ele está ali. Ou porque me frustrei com ele, né, ao exercer o dom. E olha só, aqui, então, nós temos aqui duas listas que vão completar os dons naturais. Coloca essas duas listas juntas, porque a estrutura de ambas é muito parecida. E também porque ambas são dadas como dons da graça de Deus. Falando desses 9 dons, isso aqui é uma lista não exaustiva, ou seja, ela não tem intenção de ser uma lista completa. Eu acredito que existam mais dons, e aqui nessa lista, vou falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? Nessa lista, que são duas listas na verdade, Romanos 12 e 1 Pedro 4, nós vamos ter ali em azul o termo conforme a Almeida revisada e atualizada, certo? Em verde está o termo no grego. E em vermelho você tem uma que eu considero uma das melhores traduções para esse termo, ok? Então olha só, profecia, aqui ele seria justamente pessoas, não são pessoas que profetizam. Penso eu que aqui profecia se refere a pessoas que têm uma sensibilidade espiritual. E tu percebe isso, que tem pessoas que elas naturalmente têm a sensibilidade espiritual, né? São sensíveis ao mundo espiritual que nos cerca. E claro que isso não diz que ela sente o que é verdade, ok? Porque uma coisa é você sentir o mundo espiritual e coisas que estão nesse mundo, a outra coisa é você saber o que fazer. E saber o que fazer, apenas quem consegue te revelar isso é o Espírito Santo, é a função dele, certo? Então tem pessoas dessa forma que vão para outras religiões, vão para o espiritismo, vão para o catolicismo, elas vão para essas religiões porque elas percebem que elas têm esse dom natural, elas são mais sensíveis espiritualmente que outras pessoas. O dom do ministério, ele fala sobre pessoas que amam servir. Quando você pega aquele livro, As 5 Linguagens do Amor, tem uma linguagem lá chamada Atos de Servir. Eu acho que penso que pessoas que amam servir têm esse dom natural. Ensino. Pessoas que amam ensinar, são excelentes professores, amam estudo. Eu acho que isso é um dom natural. Edificação ou exortação. Pessoas que justamente tu senta do lado delas, elas não conhecem a Cristo. Mas elas, ali, alguns minutinhos com você, ela já consegue te edificar, te deixar encorajada a seguir em frente, né? Dar, compartilhar, contribuir. Fala muito sobre o dom natural de pessoas que são totalmente desapegadas, certo? Pessoas que são altruístas. Preside, pessoas que são exímios líderes, naturalmente. Desde pequeno já vê aquela pegada de liderança natural à pessoa. Exerce misericórdia, socorro, pessoas que socorrem. Que essas pessoas, elas têm uma atenção maior com a dor do próximo. Fala, conversa, pessoas que falam muito bem, que conversam muito bem, que são bons vendedores de ideias. Serve. Aqui, diferentemente do segundo dom ali, esse nono dom, ele fala sobre administração. Em algumas traduções fala sobre dom de governo, certo? Pessoas que são muito boas e muito articuladas, né, na sistematização, na organização, na gestão de algumas atividades. Então, olha só, aqui nós trabalhamos justamente os dons naturais, certo? Trabalhamos duas listas, elencando essas duas listas como realizações, né, que Deus faz em tudo e através de todos, ok? Então, esses são os dons naturais. Agora, vamos falar sobre os dons ministeriais, que são justamente funções no corpo. Efésios 4, 7 a 8, que diz: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo... Olha só, tem uma proporção. Existe uma outra parte dessa graça, vamos dizer assim, a graça especial, a cada um de nós segundo a proporção do dom. Essa palavra dom aqui, nesse momento, ela é a palavra não mais carisma, mas a palavra dória, certo? Do dom de Cristo. Versículo 8. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Esta sim é a palavra que, essa palavra dom aqui, ela é carisma, certo? Então, aqui nós percebemos que é concedido aos homens dons.
E esses dons vêm segundo a proporção dos dons de Cristo. Em Efésios 4, lá no 11, ele fala o seguinte: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, ele mesmo quem? Jesus. Outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, Jesus, ele vem e organiza a igreja em 5 ministérios. Só que, olhando lá para Jeremias 1:5, nós vamos ver que essas funções, nós já recebemos chamados para elas lá no ventre materno. E agora, em Cristo, nos é revelada a nossa função. Então, uns são apóstolos, certo? Outros são profetas, outros são evangelistas, pastores e mestres. É claro que aqui entra muita crise algumas vezes, dizendo que a função dos apóstolos encerrou, certo? E a função dos profetas também. De certa forma, sim. Porque os apóstolos que Paulo está citando aqui não são os apóstolos conforme os 12, que são apóstolos que tinham particularidades. Apóstolos que tinham que ter andado com Cristo, apóstolos que tinham que ter sido chamados por Cristo, apóstolos que tinham que ter sido testemunhas oculares, que faziam coisas fantásticas naquela época. Esta ordem de apóstolos não existe mais. Ela encerrou. Né? Alguns autores vão dizer que ela encerrou em Matias, alguns outros autores vão dizer que ela encerrou em Paulo, e outros vão dizer que Pedro teria se acelerado no processo e deveria ter esperado Paulo chegar. Mas aqui, nesse grupo aqui dos 12, é onde se encerra justamente essa primeira ordem. Agora, existe uma segunda ordem de apóstolos, que alguns autores vão chamar de apóstolos obreiros, ou, como John Piper fala, missionários. Certo? Que também são enviados. Mas agora, eles são enviados por quem? Eles são enviados pelas igrejas, certo? Agora, estes apóstolos missionários, eles vão implantar igrejas, ok? Esses apóstolos missionários, eles não vão formar a doutrina, eles vão conservar a sã doutrina, certo? E também temos aqui os profetas, onde gera um pouco também de crise. Os profetas do Antigo Testamento, eles revelavam sobre Deus. De certa forma, eles construíam ali o Antigo Testamento. Esse grupo de profetas teria se encerrado em João Batista. João Batista teria sido esse último, certo? Mas agora, no Novo Testamento, nós temos um outro grupo de profetas, que é o que Paulo está se referindo aqui. Eles são diferentes dos profetas do Antigo Testamento. Eles vão agora, como Paulo fala em relação ao dom da profecia, eles vão edificar, eles vão consolar, eles vão confrontar a igreja, certo? Eles vão ter uma habilidade de discernir vontades de Deus, certo? Que não vão contra as Escrituras. Mas por que Jesus faz essa divisão? Versículo 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Lembra da diversidade de serviços de 1 Coríntios 12, na qual Jesus, o Senhor, é o mesmo? Justamente esse Senhor vem e organiza a igreja, organiza o corpo em 5 ministérios. E aqui, esse Deus, Filho, ele faz isso em um sistema de retroalimentação, onde o profeta aperfeiçoa o pastor no seu serviço, onde o mestre aperfeiçoa o apóstolo e assim por diante. Olha só, para a edificação do corpo de Cristo. E quando que esses 5 ministérios vão encerrar? Versículo 13 nos dá o prazo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento da doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nós percebemos que esses 5 ministérios existem para o aperfeiçoamento do corpo. E esses 5 ministérios, ou qualquer um deles, só vai parar de existir quando esse corpo alcançar a plenitude do conhecimento do Filho de Deus, o que nós não alcançamos ainda. Então precisamos desses 5 ministérios. E olha só que interessante isso. Uma vez eu fui ler no devocional o texto da Grande Comissão de Mateus 28, e nessa prática, às vezes, de olhar a Bíblia de uma forma mais sistemática, percebendo que realmente ela tem muito conteúdo organizado a nos passar, eu fiz uma análise muito interessante que eu quero compartilhar com você. Olha só. Mateus 28, 18 ao 20, começa assim. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra.
Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Observe bem esse esquema que eu fiz com vocês aqui, que você está vendo na tela, e perceba que há algumas orientações e há algumas explanações dessa orientação. Certo? É claro que ali os parênteses, os pontos e vírgulas, as numerações você não vai encontrar na sua Bíblia, certo? Aqui é uma tentativa que eu estou encontrando justamente de esquematizar a grande comissão. E eu olhei que aqui justamente se deu um esquema de 5 tópicos. E na hora me veio novamente Efésios 4:11. E eu comecei a observar e a olhar justamente a dinâmica de cada um dos 5 ministérios. E aqui eu percebi o seguinte: o ID, ele tem muito a ver com o apóstolo. O apóstolo, ele vai chegar naquele local, certo? Ele para pregar o evangelho, um local onde não há uma igreja, um povo desatendido, ele vai cumprir esse ID. Aí esse apóstolo ele vai enviar os evangelistas, que pelo seu jeito de ser vão fazer discípulos, vão estimular pessoas, vão influenciar pessoas. E esses evangelistas trazem as pessoas para a congregação, onde os pastores são aqueles que, com a sua vida inspiracional, eles vão estimular as pessoas a, em lugares públicos, gritarem: eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, não, independente da perseguição que isso venha decorrer. E aqui os mestres agora entram em ação, onde vão ajudar as pessoas a ter um conhecimento profundo das Escrituras, e os profetas vão estar aqui testificando a presença de Deus junto a todos que estão ali. Isso aqui fala de 2 coisas. Primeira, eu acredito que cada um de nós, sim, no ventre das nossas mães, recebemos uma função no corpo, na qual é revelada através de Jesus quando nos convertemos. E essa função no corpo fala sobre o meu trabalho, certo? Sobre aquilo que eu fui contratado por Deus para fazer, fala sobre aquilo que eu devo resolver no corpo e através do corpo. Mas agora, olha só, há de se entender que também eu tenho os outros 4 dentro de mim. Eu tenho os 5 ministérios dentro de mim. Dessa forma, eu preciso ser missionário. Eu sou um missionário. Todo cristão é um missionário porque possui uma missão. Todo cristão é enviado para o mundo. Todo cristão também é um evangelista. Todo cristão precisa pregar o evangelho. Todo cristão também precisa cuidar de pessoas. Todo cristão precisa também ensinar e se aprofundar nas Escrituras. Todo cristão também é boca de Deus. Precisa confrontar, edificar e consolar a igreja. Mas, porém, todavia, entretanto, cada um de nós temos uma carga que fala sobre o nosso chamado, sobre a nossa função no corpo e através do corpo. E isso é o que desponta mais em nós, certo? Uns são mais mestres, outros são mais pastores. Todo cristão tem que ser pastor. Mas tem aqueles que têm uma facilidade, né, para fazer isso. Todo cristão tem que evangelizar, mas tem aqueles que são articulados, são muito fluentes nesse evangelismo. E aqui nós temos todos dentro de nós, mas tem aqueles que em nós são uma carga mais forte. E isso pode ser com 1, pode ser com 2, até mesmo com 3, que é mais forte. Então, olha só, os dons naturais, eles são dados por Deus. Justamente nas 2 listas, nós encontramos lá uma orientação de como devemos utilizar, porque há uma liberdade, eles são nossos. Nós usamos eles como nós quisermos. Os dons de Cristo são justamente funções que nós recebemos lá no ventre das nossas mães, mas que em Cristo nos é revelado a dinâmica desses dons. Mas agora vamos falar dos dons espirituais, ou como alguns falam, né, os carismas manifestacionais ou dons manifestacionais. Aqui nós pegamos o texto onde fala: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há uma diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, e há uma diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo e todos. Perceba que está em laranja ali, né? Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. O pastor Ricardo Costa, no seu livro A Plataforma do Reino, ele vai falar que, de fato, este é o único texto onde você tem uma lista de dons elencados ao Espírito Santo. Você não tem nenhuma outra lista dizendo que são dons que o Espírito Santo gerencia, certo? E
O que eu acho interessante quando a gente vai olhar para essa lista é como ela inicia e como ela termina. No versículo 7 de 1 Coríntios 12, fala bem assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. E o versículo 11 vai falar a mesma coisa com palavras diferentes. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Observe bem. No versículo 7 e versículo 11, que é o início e o fim da lista, você tem uma observação. E do versículo 8 ao 10 é justamente a lista dos 9 dons. E no início e no fim da lista é falado que o Espírito Santo, ele manifesta estes dons, como ele melhor julga, como ele melhor lhe apraz. Ele é quem divide, ele é quem manifesta esse dom. Dessa forma, olha de novo, os dons naturais são dados por Deus a nós, e nós os gerenciamos como nós queremos. Os dons ministeriais, eles são justamente funções do corpo. Agora, os dons espirituais, os dons do Espírito Santo, estes dons não são nossos, de certa forma. Nós não temos controle sobre ele. Esse grupo de dons, certo? Ele é manifestado pelo Espírito Santo visando um fim proveitoso. Ele escolhe este momento. É ele que vai distribuir conforme lhe apraz, conforme ele julga melhor. Então, o Espírito Santo vai manifestar quando ele decidir através de mim. Agora, do versículo 8 ao versículo 10, que é a listagem desses 9 dons. Olha só. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Então perceba que a cada momento que é citado um dos dons, são 9 no total, dos dons do Espírito, ou faneros, dons manifestacionais, carismas manifestacionais, eles são manifestados pelo Espírito Santo. E como lemos no versículo 7, que antecede essa lista, e no versículo 11, que termina essa lista, o Espírito Santo é quem manifesta esses dons. Mas olha só, estamos aqui aprendendo essa dinâmica dos dons dados por Deus, por Cristo e pelo Espírito Santo. E aqui, ainda falando sobre os dons do Espírito Santo, o teólogo Stanley Orton, ele fala o seguinte: a maioria dos estudiosos classifica os dons de 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, em 3 categorias: revelação, poder e expressão, ou elocução, tendo 3 dons em cada categoria. E aqui ele vem expressar que os dons de revelação são compostos pela palavra de sabedoria, palavra de ciência, discernimento dos espíritos. Dons de poder, como dons da fé, dons de curar, dons de operação de maravilhas. E os dons de expressão ou elocução, dom de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então, o que Stanley propaga desses estudiosos? Que justamente existe essa classificação de dons para melhor compreensão, como dons de revelação, poder e expressão, em relação aos 9 faneros, aos 9 dons espirituais. A palavra de sabedoria, eu encontro ela naquele momento onde os líderes religiosos vêm até Jesus com a prostituta. Eles propõem para Jesus um dilema, onde se Jesus diz para apedrejá-la, justamente ele está indo a favor da lei de Moisés, mas está indo contra o que ele está pregando. Mas se ele fala para não apedrejá-la, ele está indo contra a lei de Moisés e a favor do que ele prega. E aqui Jesus, tendo essa manifestação de palavra de sabedoria, ele justamente vem e dá uma terceira alternativa: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, a palavra sabedoria é justamente essa sabedoria, esse conhecimento prático que ele só é despertado e manifestado pelo Espírito Santo. A palavra de ciência ou palavra de conhecimento, um episódio que eu me recordo, é justamente o momento que Ananias e Safira mentem para os apóstolos em relação à venda de um terreno. E aqui, o apóstolo Pedro tem a revelação de uma palavra de conhecimento sobre a verdade do que eles haviam feito. E aqui ele vem confrontar ambos. O discernimento dos espíritos, ela é sim uma revelação de demônios, a questão de anjos, a questão de qual principado, potestade ou demônio está sobre aquele território, mas também fala sobre como está o ânimo de uma pessoa. O dom da fé é diferente da fé salvífica de Hebreus 11:1. Aqui, o dom da fé, pensando em Moisés, quando está na frente do Mar Vermelho e quando Deus fala, entra. E realmente o povo entra. O povo ali foi munido de um dom de fé dado pelo Espírito Santo possivelmente. O dom de curar é realmente esse dom de cura física, mas que eu também vejo como ele articular, de certa forma, como dom de cura mental. De você sentar uma pessoa e você também resgatá-la mentalmente.
Dom de operação de maravilhas são coisas assim, ó, algumas pessoas falam de milagres, certo? São coisas que são totalmente fora da tecnologia, da possibilidade de ferramentas totalmente humanas e naturais. Mas aqui fala de algo que somente o espiritual pode mover. Pensa, por exemplo, o mar vermelho se abrindo. Isso é justamente operação de maravilhas. O sol parando por um dia. Dons de profecia. Paulo vai falar aqui no Coríntios 14 de poder estimular as pessoas, certo? Através da edificação, do consolo e do confronto, certo? De trabalhar a igreja em relação a isso. E variedade de línguas e interpretação de línguas, vou deixar para um outro momento, porque precisaria de um momento só para esses dois dons aqui, certo? Então aqui passa para vocês um exemplinho, né, básico de cada um dos 7 dos 9 dons espirituais. Então, nesse quarto ponto, quero falar com vocês sobre a relação entre os grupos de dons. Novamente entendendo que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão trabalhando em conjunto, numa trindade econômica em prol da salvação do ser humano. Então é uma parceria, é um trabalho em equipe ali. São 3 em 1. Então, há uma parceria, há um trabalho em equipe. Então, há também uma relação entre as obras e há uma relação também entre o conjunto de dons, os grupos de dons. Aqui, então, vamos observar os dons ministeriais com os dons naturais e os dons ministeriais com os dons espirituais. Isso justamente porque nós estamos compreendendo que o ponto focal aqui são os dons ministeriais, certo? Então vamos ver a relação dos dons de Cristo em relação aos dons de Deus e os dons naturais em relação aos dons do Espírito, os dons espirituais. Dons ministeriais e dons naturais. O que eu percebo? Quando nós olhamos para o apóstolo, aquele missionário, a segunda ordem de apóstolos, tá? Não a primeira ordem dos 12. Aqui, eu estou listando os 9 dons naturais, os dons dados pela multiforme graça de Deus através da revelação geral, da graça comum. Aqui, esse apóstolo, ele é justamente alguém que ele vai ser enviado para um local para fundar uma igreja, certo? O que ele precisa? O que essa pessoa ela precisa ter de naturalidade de dons nela? Eu percebo que o ensino é uma coisa importante, porque como ele vai fundar uma igreja, há uma necessidade dele conseguir instruir pessoas. Também a questão da edificação de pessoas, dele conseguir exortar as pessoas, confrontar elas. Também a questão que é muito importante da liderança. Ele vai ter que desempenhar um papel de liderança. E também a questão da administração, ou algumas pessoas falam sobre dom de governo, da importância de ter essa dinâmica natural. Como muitos dos apóstolos vão atuar como empresários, como projetistas. A mente do apóstolo, ela borbulha muito em projetos. Lembrando que, como eu falei anteriormente, dentro de nós há os 5. E quando há uma carga para um, pode haver uma carga para outro maior também. Com isso, você pode, daqui a pouco, ter mais expressões aqui de dons, né, naturais. O que eu acredito que essas duas listas de Romanos 12 e 1 Pedro 4 não são listas exaustivas, são listas justamente não exaustivas. Elas não têm uma ideia de completar todos os dons naturais que existem, mas sim, aqui, expressar uma categorização, expressar aqui para nós, leitores e servos de Deus, expressar para nós um maior impacto de dons, mas eu acredito que há outros dons naturais além destes, certo? E acredito que esses 4 que estão na tela de vocês, eles são dons que você vai encontrar nos missionários. E o quanto esses dons são importantes terem nos missionários. Claro que o missionário pode não ter esses dons desenvolvidos, ou pode ter algum outro dom a mais. Mas percebo que esses 4 são muito importantes para o ofício do missionário, do apóstolo. De outra forma, temos o profeta. O profeta também, ele vai ter ali essa questão da profecia, com uma sensibilidade espiritual, um tato espiritual, certo? Ele vai ter também esse ponto da exaltação, da edificação, também esse ponto do contribuir, do compartilhar. Profetas normalmente têm uma dor social muito grande. Muitos profetas vão atuar nas áreas de assistência social, serviço social. A mente do profeta, ela borbulha muito na dor social. Eles aqui justamente vão ter um compromisso com o objeto da profecia, seja uma pessoa ou uma geografia, ok? E por causa disso, esse exercício de misericórdia, de socorro, também está muito inerente ao profeta. E esse dom de fala, de conversar, de transmitir a mensagem de forma muito clara. Isso, eu percebo que esses dons naturais são muito importantes para o profeta. Agora, o evangelista.
O evangelista também, ele normalmente ele é alguém que com boas palavras edifica pessoas. O evangelista, ele também é muito do compartilhar, ele quer se doar para as pessoas, ele abre mão do que é seu, ele justamente por causa desse senso de misericórdia que o evangelista tem. E aqui um ponto que também é muito importante para o evangelista, a fala, esse dom natural de conversa. Eu vejo que muitos dos evangelistas, eles vão ser, de certa forma, vendedores. E a mente do evangelista borbulha muito nessa questão de exposição do evangelho. Aqui temos agora o pastor. O pastor, ele tem um abraço assim no servir, certo? No ensino, na instrução, também na contribuição. Ele também é alguém muito despojado de si. Ele também vai ter esse dom de socorro, de atender ao necessitado, e também vai ter essa pegada muito boa de fala, de comunicação com as pessoas. O pastor, ele gosta de gente, ele gosta de pessoas. Então, daqui a pouco, você entendendo que o pastor não é necessariamente o pastor ordenado pela instituição igreja, mas entender que a pessoa ela pode exercer uma função de pastor sendo um médico pastor, certo? Que gosta de cuidar de pessoas. Ok? Agora o mestre também, ele vai ter essa pegada muito grande ao servir, ao estar no serviço, ao ensino, certo? A exortação, a edificação, a fala e também a administração. A questão de sistematização, organização, ao governo. Aqui a gente vai ter muitos mestres que vão ser professores, certo? Então, você pode cumprir a função de mestre no professor, ok? Mas você precisa fazer isso através de Cristo e não apenas isolado na sua profissão. Ok? Para que você possa, sim, glorificar a Deus através do que você faz. Dos dons ministeriais com os dons espirituais. Como o Espírito Santo, nos dons naturais, manifesta a eles como melhor lhe apraz, a ele, como melhor ele deseja, vamos pensar assim, que ele manifesta o dom que ele quiser, que ele achar que é conveniente, né, para aquele momento, que é propício para aquele momento. Mas, porém, todavia, entretanto, né, vamos também entender a trindade econômica, onde há um trabalho em equipe, certo? Das três pessoas da trindade, aonde o Espírito Santo também colabora para os dons ministeriais, também colabora junto aos ministeriais, aos naturais. Então, dessa forma, penso eu que alguns dons espirituais vão ter uma maior recorrência em nós, certo? Em virtude desse trabalho em parceria da Trindade. Nesse ponto aqui, eu não vou entrar em dois dons, tá? Vou botar riscadinhos aí na tela, que se referem à variedade de línguas e à interpretação de línguas, porque acredito eu que só esses dois dons precisam apenas de uma aula sobre eles. Então eu não vou trabalhar esses dois, eles vão estar listados, mas vão estar riscadinhos ali na tela, certo? Então vamos lá. Quando eu olho para o apóstolo, eu percebo que há uma liberdade muito grande do Espírito Santo nos missionários. E eu acho que aqui não há necessariamente um mais impactante a função do missionário, desse apóstolo de segunda ordem, desse enviado pela igreja, certo? Então, eu elego todos, penso eu, a ele. No caso do profeta, eu percebo que os dons, né, de revelação e os dons de expressão são muito a cara do profeta, certo? Já ao evangelista, os dons de revelação e os dons de poder são algo que estão mais elencados ao evangelista. Essa importância do evangelista caminhar com palavra de sabedoria, palavra de ciência, tem algumas línguas muito interessantes em relação à palavra de ciência ou palavra de conhecimento. Você pode procurar na internet aí sobre caça ao tesouro, eu acho isso fantástico, né? Que é uma dinâmica em cima da palavra de conhecimento. Discernimento dos espíritos, dom da fé, dons de cura. E aí, nós usou de cura, quando Jesus envia os 12, né? Primeiro em Lucas 9, depois em Lucas 10, a gente vê essa ordem de Jesus, curai os enfermos, ou seja, estando no evangelismo, curai os enfermos. E textos também que nos dizem que sinais e prodígios seguirão, né, de certa forma, enquanto estivermos nessa ação de evangelismo. Então, aos pastores, eu acho que palavra de sabedoria, discernimento dos espíritos, dom de fé e dom de cura, tem muito a ver com o pastor. Entendendo muito também o dom de cura como não apenas uma cura física, mas às vezes uma cura mental, emocional.
E é uma coisa que eu acho que tem muita cara do pastor. E aqui, os mestres, por último, tendo palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dom de fé e dom de cura. Então, sabe, o dom de fé, eu acho muito interessante e importante ao mestre ter um dom de fé. Porque a ausência da manifestação desse dom pelo Espírito Santo nele pode trazer ele incredulidade, ceticismo, certo? Então, acho interessante, importante ele ter a manifestação desse dom. E agora, nesse quinto ponto, vamos falar dos falsos, mas verdadeiros, né? Como algo que é verdadeiro pode virar falso. E o meu raciocínio aqui está muito em cima de Jeremias 1,5 e Gálatas 1,15, certo? Aonde é falado que no ventre da mãe é dado já o dom ministerial. Entende? E acredito eu que os dons naturais, eles vêm para trabalhar e desenvolver, né, de forma inconsciente o dom que ele é ministerial. E nesse ponto aqui, o que eu acho interessante? Né? Que a Bíblia vai falar de falsos. Falso apóstolo, vai falar de falso profeta, falso evangelista, falso pastor e falso mestre. Mas perceba que um ateu já recebeu a função de Cristo, né? Já foi designado a função de Cristo lá no ventre da mãe. Mas ele pode ser falso. Até mesmo um cristão ele pode ser falso. Mas como isso funciona? Como se dá essa falsidade? O primeiro texto que eu quero trabalhar com vocês é um texto de 1 Coríntios 14:1, que ele fala bem assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Olha só, primeira coisa aqui que eu acho que já torna uma pessoa falsa: a importância de tudo que me movimenta, certo? No meu exercício de dom. Que, primeiramente, que esse exercício de qualquer dom, seja natural, seja ministerial, ou seja espiritual, ele precisa ser feito através de Cristo, para que glorifique a Deus. E como é o caminho disso? Aqui é o caminho do amor. Então, se eu vou levar uma palavra de exortação para alguém, ela tem que estar acompanhada, né? Essa palavra tem que ser entregue pelo caminho do amor. Se eu vou ensinar alguém, tem que ser manifesto esse dom através de mim pelo caminho do amor. Ou seja, eu preciso sempre caminhar em amor. Toda vez que eu exercito um dom em um outro caminho que não é o caminho do amor, eu estou sendo falso. Essa busca pelos dons espirituais diz respeito a quê? Diz respeito a você pedir ao Espírito Santo que manifeste dons através de você. O buscar com dedicação os dons espirituais não quer dizer que o Espírito Santo vai entregar nas tuas mãos, sob o teu controle um dom, mas que você deve pedir a Ele para que manifeste através de você os dons espirituais. E aqui ele fala que um dos principais dons espirituais que tem que ser pedido, solicitado ao Espírito Santo, é o dom de profecia. Que na sua abrangência, Paulo vai dizer que a função da profecia é edificar, consolar e confrontar. Eu preciso estar trabalhando em edificação, em confronto e em consolidação através do caminho do amor, sempre. Diferentemente disso, eu posso estar sendo falso. Eu posso ter um chamado de Deus, posso ser verdadeiro, mas estar agindo como um falso. Olha só, Apocalipse 2:2 fala: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Os apóstolos precisam ser colocados à prova, e eles mesmos são os que enviam a si. Entende? Os apóstolos da segunda ordem, eles são enviados por igreja, a uma comunidade que testifica aquela pessoa como missionária, aquela comunidade envia esse cara para o campo missionário, certo? Mas aqui há um comportamento de falsos que se tornam mentirosos. O caminho que eles escolhem não é o caminho do amor, é o caminho da mentira, do engano. Segundo texto, olha só: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Aqui fala justamente de homens que se disfarçam, homens que deveriam ter essa dor social, que deveriam
entregar mensagens vindas do alto, interpretar essas mensagens, né? Não confunda o interpretar mensagens vindas do alto como novas revelações de Deus a respeito das Escrituras, mas não, coisas que Deus quer falar à igreja em confronto, em edificação, certo? Em consolo. E estes são disfarçados, e estes são lobos roubadores, ok? É o que aqui no Evangelho de Mateus nos alerta em relação a isso. Olha esse texto de Gálatas 1:9. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, seja amaldiçoado. A importância de que o evangelista precisa conhecer o evangelho e não ser guiado pelas suas próprias emoções, convicções e desejos, mas entender que o evangelho do reino de Deus precisa ser pregado na sua integritude. E para isso ele precisa conhecer o evangelho, certo? Olha esse texto aqui. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. Aqui fala muito sobre o falso pastor. Eu vejo muitas pessoas querendo chegar a lugares altos muito rapidamente, muito depressa, e isso gera neles uma falta de estrutura. E esses caras querem lá, vão ser mercenários, vão roubar dinheiro das pessoas. E esses caras vão enganar pessoas, mas quando vem um dia mau, esse cara dá no pé, zarpa e deixa todo mundo desatendido. Então a importância de eu perceber quais são as minhas reais motivações, para que daqui a pouco, eu sendo verdadeiro, eu tenho essa função no corpo de Cristo, eu não me venha me pegar falso. Olha esse último texto aqui. 1 Pedro 2:1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então aqui fala dos falsos mestres, pessoas que usam do poder de dons naturais para que justamente venham enganar o povo e criar coisas que não existem nas Escrituras. E qual que é aqui a questão? Algumas pessoas que realmente foram designadas por Deus no ventre como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, venham de alguma forma não caminhar pelo caminho do amor. Não venham andar pelo caminho de Cristo, mas venham andar pelos seus próprios caminhos. E dessa forma, eles usam os seus dons naturais de forma equivocada, não respeitando a orientação, né, de Romanos e de 1 Pedro, sobre como cada dom deve ser usado. Sobre dons que não estão lá, entender que tudo que eu faço tem que ser para a glória de Deus. E dessa forma eles se tornam falsos. E aqui compartilho um outro texto com vocês. Olha só, Tiago 1, 14 e 15, fala assim: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Observe aqui, que aqui nós temos um processo, certo? Um processo. Olha só. Nós somos tentados pela nossa cobiça. Eu sempre digo que tudo que existe é santo. Tudo que existe é santo. O diabo e seus anjos não criaram nada. Tudo é fruto da criação de Deus. Ok? Então tudo é santo. O que é a cobiça? A cobiça ela é o desejo impuro de utilizar algo que é santo. Então, dessa forma, esse desejo impuro de usar algo que é santo, eu sou arrastado e seduzido por este desejo. Então, esse desejo, ou seja, em contato na utilização de forma impura, ou seja, da forma errada daquilo que serve para um fim específico, né? Pelo desejo impuro de usar algo que é santo, eu engravido, certo? E essa minha gravidez, que é fruto da minha relação com o santo, certo? De forma errada, gera o pecado. E o pecado, que é fruto dessa relação, após ter sido consumado, gera a morte. Então, os falsos profetas, os falsos apóstolos, os falsos pastores, evangelistas e mestres, eles possuem desejos impuros de utilização de coisas santas. Eles não caminham pelo caminho do amor. E isto é o que faz eles se tornarem falsos. E como último texto que quero trabalhar com vocês, esse texto está justamente aqui em Deuteronômio 11, do 26 ao 28, que fala o seguinte:
Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do vosso Senhor, Deus, e vós desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conheceste. Deus coloca diante de nós a bênção e a maldição. Dois caminhos. Um caminho, que é o caminho que o Senhor trilhou para que nós pudéssemos andar, e esse caminho foi trilhado antes da criação, certo? Antes de você fecundar. Esse caminho foi trilhado, mas agora você pode também andar pelo seu próprio caminho. E o caminho que você está andando define se você é um falso ou um verdadeiro, ok? Então, fechando aqui, eu quero, depois desse panorama todo aqui, eu quero que você entenda e saiba discernir. Olha ao Senhor para que te mostre os teus dons naturais. Peça a Deus que Ele te mostre aquilo que você é bom, que procure alguém que te ajude a despertar isso. Observe, o que você tem de dom ministerial. Fale com o seu líder, converse com ele, mostre para ele, compartilhe com ele esse vídeo, e pergunte para ele: pastor, líder, o que você vê que em mim é mais forte? Certo? Eu quero trabalhar isso. Eu recebi a função do Senhor Jesus Cristo e eu quero me desenvolver. E eu preciso que alguns me desenvolvam também, como fala em Efésios 4. E aqui, peça com zelo ao Espírito Santo que manifeste em você, através de você, dons espirituais. E sempre, no exercício de qualquer um dos 3 grupos de dons, caminhe pelo caminho do amor, pelo caminho que o Senhor traçou para você, por esse caminho de bênção, para que você e as pessoas que estão ao seu redor possam experimentar o melhor de Deus, a melhor versão de você, em nome de Jesus. Deus te abençoe.